Educação à distância, mudando realidades. Olá, minha aluna, olá, meu aluno, tudo bem? Professor Arthur Simpson aqui com você, para hoje tratarmos, de um tema fundamental também para a nossa disciplina, falar um pouquinho sobre estratégia, minha aluna, meu aluno. Então eu vou chamar você, já te convido para vir aqui para o quadro. Vou fazer só uma pequena revisão, lembrando que lá no início do curso eu falei para vocês o que era estratégia, dei alguns exemplos, falei que é uma palavra de origem militar, que vem ali devido ali realmente ali, a esses combates militares. Então, as organizações foram percebendo, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial, ali em 1945, então houve essa reorganização de várias empresas aí, e aí elas buscavam então ser mais competitivas, então elas tinham essa característica de ser mais competitivas, buscavam, resumindo, a vantagem competitiva, ou seja, de estar à frente dos principais concorrentes, e aí foram lá no campo militar, buscaram esse termo, estratégia, e trouxeram para dentro do campo empresarial. Beleza? Então aqui no quadro a gente vai falar um pouquinho sobre o que é estratégia, tratar dessa temática que é fundamental para as organizações, especialmente as organizações onde vocês irão atuar ou onde vocês já atuam. Perfeito? Então vamos lá para o quadro agora, iniciar a nossa aula aqui, falar um pouquinho sobre esse conceito de estratégia, gente? Então a gente traz primeiramente aqui uma revisão do que é o planejamento estratégico, Então, que é um processo contínuo e dinâmico, vou falar já um pouquinho sobre isso, que antecipa o futuro a partir de decisões presentes, decisões que são tomadas hoje, agora, Então, dessa forma, o PE, o Planejamento Estratégico, ajuda a organização a antecipar as mudanças e a se preparar de forma eficaz para os eventos inesperados, Então, a gente retomando aí um conceito de planejamento estratégico como um processo contínuo. Professor Arthur, o que significa esse processo contínuo? Que sempre vai acontecer. Ou seja, ele não vai ter um fim especialmente, acabou o planejamento estratégico, agora a gente esquece, bola para frente, vida que segue. Não, não é dessa forma, Embora ele tenha um fim, mas ele automaticamente, quando ele finaliza, ele se reinicia. Então a ideia é essa. Então um processo contínuo significa isso, dinâmico, professor, que ele pode ser alterado, gente, a qualquer momento, a qualquer instante. Então não tem aquela ideia, uma ideia já pragmática, ultrapassada, de que você vai fazer um único planejamento e você vai seguir ele para sempre, até o fim. Não, não significa isso. Esse dinamismo tem a ver justamente com essa capacidade de se adaptar ao longo da caminhada, ao longo da sua jornada. Não é assim que acontece aí na tua vida, na minha, no teu irmão, no teu pai, na tua mãe? É assim que acontece. A gente às vezes faz um planejamento específico, E aí as coisas vão, nem sempre elas saem conforme a gente tinha previsto, conforme a gente tinha planejado. A gente tem essa capacidade de alterar. Você, por exemplo, pensou em fazer algum curso específico de uma determinada faculdade, queria fazer direito, professor, mas não foi possível, estou fazendo aqui gestão pública, vai aproveitando essa oportunidade e assim vai, gente. A vida tem esse dinamismo, tem essa capacidade de a gente poder alterar as coisas. Na mesma proporção acontece com as organizações. Então não tem essa da empresa, de uma organização pública, fazer um único planejamento e ele vai ser ali para sempre, daquele jeito rígido, imutável. Não, não é imutável. Planejar tem que ter essa capacidade de se adaptar. Perfeito? Justamente para antecipar resultados inesperados. Estamos passando aí por uma pandemia que acometeu várias organizações, Claro, o mundo todo foi acometido, mas assim, falando no âmbito das organizações, a gente realmente traz esse conceito aqui de que a pandemia modificou e muito essas organizações. Então assim, é muito raro a gente ver hoje, 2022, ou ter visto aí recentemente, alguma organização que teve a capacidade de se antecipar. Vamos imaginar aí que no futuro, ou muito longe ou muito próximo, a gente tem uma outra pandemia. Então as empresas, as organizações já vão saber lidar com aquela situação, porque já passaram por isso. Então hoje tem a capacidade de poder enfrentar uma pandemia de uma forma diferente. Só você pensar aí, quais organizações públicas faziam aí então atendimento online? Era muito mais difícil. Então num curto espaço de tempo, a gente teve que antecipar algumas realidades que eram até então realidades para 5, 6, 8, 10 anos. Então a gente tem hoje uma outra realidade, as organizações mudaram, as pessoas mudaram, as mentes mudaram. Então esse conceito de planejamento estratégico é justamente
nessa perspectiva, né, de uma mudança constante. Perfeito? Vamos lá, avançando agora, sim a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre estratégia, né? Então, de forma simples e direta, o que é estratégia, professor? Corresponde o quê, gente? Aos passos que são necessários para serem adotados, para transportar a organização do estágio atual até o alvo da sua visão. Lembrando que na aula anterior a gente falou sobre visão organizacional, ou seja, como você quer ser reconhecido, como você quer ser reconhecida pela sociedade. Então, a ideia da estratégia é justamente facilitar, alinhar a tua visão a essa estratégia e, consequentemente, levar você de um patamar para outro, né? Um patamar do estágio atual para um patamar superior. A ideia da estratégia é essa. Então, eu sempre digo para os alunos, gente, estratégia é o caminho, é a forma como você vai conseguir ali ter aquela sacada e alcançar, né, então, o teu objetivo. A gente tem vários filmes aí de Hollywood, vários filmes bacanas que acabam dando conceito pra gente aí bem bacana do que é estratégia na prática, de como você toma uma estratégia, você consegue de repente ali, por exemplo, num filme de guerra, num filme de combate, né, como a gente consegue perceber ali que um exército derrota o outro apenas utilizando estratégia, né? Então tem vários filmes aí, várias séries, a galera que gosta de série. Professor, eu estou estudando, vida sofrida, não vejo isso, não vejo filme, não vejo série. Tá certo, meu, não estude. Estude porque é assim que você vai conseguir mudar a tua vida, beleza? Depois você vem, assiste série, vai estar aí com seu emprego federal, seu concurso, enfim, né? Vai estar numa outra realidade. Aí você vai ter tempo para ver essa série, estudar, enfim. Né? Aí você lembra do professor Arthur lá durante essa tua vida aí. Mais um conceito aqui agora, segundo o professor Peter Drucker, né? É quando uma empresa, o que é estratégia? Quando uma empresa traça objetivos e metas e busca, né, alcançá-los, né? Então ela tem claramente aqui definido o porquê ela existe, né? Lembrando que o porquê que ela existe tem a ver com a missão da organização, né? O que é, como faz e onde quer chegar. Onde quer chegar tem a ver com a visão, né? E tem então a sua estratégia de forma estabelecida. Mais um conceito aqui interessante do professor Peter Drucker, né, que é um dos grandes famosos aí no campo da administração geral. Perfeito? Vamos avançar aqui então o nosso conteúdo ainda aqui na tela, gente, né? Conceituando estratégia. O Tiffany e o Peterson lembram que o ontem é diferente de hoje, que será diferente do amanhã. Portanto, planejar essas diferenças é uma forma de se adiantar aos fatos desconhecidos, né, e incertos. Ou seja, planejar é uma estratégia para sobreviver. Eu gosto muito dessa palavra sobrevivência porque quando a gente pergunta para o aluno qual que é o principal objetivo de uma organização, quando eu faço essa pergunta, a resposta que eu tenho, professor, é o lucro. Mas, gente, existem organizações de diversos fins, né? As que têm fins lucrativos, evidentemente que o lucro vai ser esse. As que não têm um fim social, né, não vai ser esse o principal objetivo. Mas, de uma forma geral, qual que é o principal objetivo de uma organização? Tem a ver com esse conceito aqui que a gente traz do Tiffany e do Peterson, né, gente? Sobrevivência. Uma organização, quando você abre, quando você inicia, quando você funda uma organização, a ideia, né, incipiente, a ideia basilar realmente é que você sobreviva, que você consiga, né, perdurar por muitos anos aí, né, enfim, que você consiga realmente sobreviver. Depois que a gente vai pensar, né, tem fim social, professor, então o meu objetivo é atender a sociedade assim, 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 assado. Não, a minha empresa, a minha organização tem um fim de lucro, realmente a gente quer, né, ter resultado positivo financeiro. Nada contra, não tem nada errado, mas uma ideia bacana. E se alguém te perguntar uma vez, né, faça uma reflexão sobre isso. Perfeito? O principal fim de uma organização realmente é a sobrevivência. Lá no quadro, mais um conceito aqui do Miles, né? Miles, né? As estratégias determinam as necessidades da estrutura organizacional, em termos de qualificações, as quais, por sua vez, estabelecem a estrutura de pessoas, sistemas, estilo administrativo e valores comuns. Olha que legal esse conceito do Miles aqui, né? Ele fala um pouquinho sobre estrutura organizacional. Professor, eu nunca vi esse assunto, o que é estrutura? Na aula a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, né, gente? Ficou aqui da aula anterior aqui, deixa eu apagar. Mas o que vem a ser a ideia, então, eu vou falando com vocês de estrutura organizacional. Eu vou desenhar aqui no quadro para vocês, só para vocês terem em mente aí o que é uma estrutura organizacional. Até fazer com uma corzinha diferente, né? Professor, para a gente inventar aqui, né? Já viram isso daqui em uma organização?
Já viram esse formato aqui? Respondam, sim ou não. Então, esse formato aqui, gente, é um formato de uma estrutura de uma organização. Perfeito? Tá em mim, beleza. Né? Dá pra gente falar olhando pra tela aqui. Isso aqui é o formato de uma estrutura de uma organização. Claro que o meu desenho aqui, né, não tá tão retinho, tão bonito, mas aqui é um organograma, né? A gente tem essa... Quando a gente olha para cá, a gente tem a capacidade de perceber os níveis hierárquicos, né? Ou seja, isso aqui é uma estrutura totalmente vertical, então você tem uma relação de hierarquia. Deixa eu mudar aqui de novo a cor da caneta, só para a gente não confundir. Então aqui, ó, a gente tem esse com esse aqui, uma relação hierárquica, esse aqui também possui uma relação hierárquica. Então quando a gente fala, pode cortar aqui agora, obrigado, desse termo de estrutura organizacional, ou seja, a estratégia interfere na estrutura de uma organização. Até isso aqui ela interfere sim, gente, porque a depender da forma, do estilo, da estrutura dessa organização que você atua ou que você vai atuar, isso tem muito a ver com a tua estratégia, né? Então esse aqui, no exemplo que eu trouxe no quadro, é um modelo muito hierarquizado, né? Um modelo vertical, ou seja, né, tem um alto grau de hierarquia, né? Não é tão flexível essa organização. Então, de repente, você trabalha em uma organização em que ela exija mais criatividade, mais velocidade, mais dinamismo. Então, esse formato que está aqui na tela de vocês não vai ser um formato mais adequado para uma estrutura organizacional. Isso aí vocês vão ver ou já viram em outras disciplinas, teoria das organizações, enfim, a gente fala um pouquinho sobre as estruturas da organização, né? Esse aqui é só um modelo que eu trouxe. Existem vários modelos, estrutura linear, estrutura matricial, enfim, né, gente? Linha staff, né? Aqui é só um exemplo para vocês entenderem o que se fala quando a gente está falando que a estratégia interfere diretamente na estrutura de uma organização. E aí, voltando lá para o nosso slide, a gente tem aqui, olha só, a estrutura de pessoas, a estrutura de sistema, estilo administrativo e valores comuns, né? Então, ela realmente vai interferir nesses fatores que a gente está vendo aqui no quadro, nesse conceito do professor Miles, tá bom? Mais um conceito aqui, então, desculpa, né? Mais uma conclusão, é que podemos, então, concluir, né, que essa elaboração e aplicação de uma estratégia vão permear todo o planejamento estratégico e conduzir aos resultados esperados pela organização. Perfeito, sem dúvida, vamos para o próximo slide. Definindo as estratégias, temas estratégicos e resultados esperados. Veremos de que maneira a definição da estratégia no planejamento ajuda a alcançar os resultados esperados, né? Ou seja, a maneira como pretendemos orientar os recursos da organização para produzir resultado declarado na visão. Resultado esperado. Se você faz uma dieta, se você tem uma estratégia, um objetivo, objetivo, redução de peso corporal. Você traça como estratégia, então, fazer atividade física todos os dias durante 45 minutos. Todos os dias, 7 dias. Né? Você traça uma estratégia, de repente, de fazer uma readaptação alimentar. Então, qual que é o resultado que você espera diante dessas estratégias para alcançar o teu objetivo? Resultado esperado que você consiga, de repente, aí, né? Você, garotão, quer ficar bombado, né? Quer ficar definido. Você aí, né, minha aluna, quer ficar, né, saradona, tá, etc. Quer ir pro verão, né, Salvador e tal, carnaval, curtir, mas deixa pra lá, né, professor? Não vamos pensar nisso agora, não. Enfim, então, de repente, você tem, né, qualquer que seja o seu objetivo, de repente, aí, né, ter uma melhor qualidade de vida, por exemplo. Então, o resultado esperado é que você tenha, né, essa redução, né, de peso corporal, você se sinta, né, tem uma autoestima. Então, o que você espera, a mesma coisa acontece com a organização, né, gente? Claro que ela não vai ficar magra, não vai emagrecer, mas ela tem os seus objetivos, né, ela tem os seus resultados esperados. Então, é aquilo que você espera diante dessa ação que você vai fazer. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os temas estratégicos, né? O que eles representam diante da estratégia? Eles são as ações necessárias para que a organização, então, possa alcançar a sua visão de futuro. E aí, então, eles são os eixos principais em torno dos quais serão desenvolvidos os objetivos, né, gente? Aí aqui, por exemplo, se a gente tiver essa visão que a gente traz aqui, ó, ser uma referência em qualidade de gestão por meio de uma alocação racional e transparente dos recursos públicos. Quais seriam os temas aqui, por exemplo, os eixos centrais para alcançar essa visão? Alocar recursos de forma racional e depois, o tema 2, alocar o recurso de forma transparente. Então, o que a gente percebe? Que esses temas estratégicos, eles são a base, são o pilar para
deixar mais refinada ainda a sua estratégia para alcançar ali o teu objetivo diante da visão. Lembrando que a ideia da estratégia é fazer você sair de um patamar para outro, especificamente de acordo com a missão e a visão da tua organização. Porque a visão é aonde você quer chegar, a missão é a razão de ser da organização. Se parecem iguais, mas não são, tá? Missão organizacional, razão de ser. Para que aquela organização existe? Eu existo para isso. Eu vim aqui para fazer isso. Tá? A visão, quero ser visto, quero ser reconhecido assim, assado. Beleza? Essa é a ideia aqui, então vamos avançar para o próximo slide, né? Ainda falando sobre temas estratégicos, né? Então eles vão concentrar os objetivos necessários para viabilizar o alvo da visão e podem ser representados de diversas maneiras, gente, conforme outros exemplos que podemos considerar. Então, o que eles podem representar? Efetividade, educação, transparência, cultura organizacional. Então, a partir desses temas aqui que a gente falou, podemos apresentar aqui algumas visões, como a gente vai ver agora no próximo slide, né? Opa, eu voltei ao slide anterior, desculpa. Então, a partir daquilo ali, a gente pode colocar aqui algum exemplo de visão. A gente traz 3 aqui. O primeiro deles, ser uma referência em qualidade da gestão, intensificando as ações de educação juntos aos seus servidores e transparência de seus atos. Aqui seria um exemplo. Visão 2, ser uma referência em qualidade da gestão, promovendo transformações na cultura da organização. E 3, ser uma referência em qualidade de gestão com o aumento da efetividade em mudanças na cultura organizacional. Então, para cada um, só eu vou voltar aqui no slide anterior de propósito, para a gente verificar aqui, ó, que foram utilizados cultura, transparência, educação e efetividade lá, né, nesses exemplos aqui de visão que a gente trouxe para vocês aqui. Perfeito? Então aqui a gente tem claramente definido como que os temas estratégicos são preponderantes para o sucesso de uma visão organizacional. Perfeito? Vamos avançar aqui no quadro mais uma vez. E aí agora a gente vai falar sobre os resultados esperados, né, gente? Foi aquilo que eu falei até nos slides anteriores aí, né? Uma vez então que a gente define os temas estratégicos, a gente necessita estabelecer qual vai ser o resultado esperado, né? Então o resultado esperado é o quê? É aquilo que se espera em relação a um determinado tema estratégico e a sua descrição deverá ser bem clara. Então você fala o que é o teu tema estratégico, depois você fala o que você espera daquele resultado ali. Perfeito? Então se eu conseguir aí estudar tantas horas por dia para um concurso público, por exemplo, qual que é o resultado que eu espero? Que eu seja aprovado, perfeito? Naquele concurso público. Ok? A ideia é essa, né? Que o esforço que você vai depreender ali em uma ação vai te levar àquele resultado que você alcança, que você espera. Beleza? Então, a partir da visão aqui, ó, por exemplo, ser uma referência em qualidade da gestão, promovendo mudanças na qualidade de gestão e transparência de suas ações. Então a gente pode aqui, diante da análise dessa visão aqui, a gente pode perceber o seguinte, né? Quais são os temas estratégicos aqui, gente? Deixa bem claro pra gente, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever de caneta, marcar de caneta para deixar ficar de vermelho. Ó. Qualidade, né? Qualidade de quê? Qualidade da gestão, né? Ainda estou sem força aqui para marcar tudo. Não almocei hoje não, mas enfim, né? Vocês entenderam aí. E o outro tema estratégico, a gente utiliza qual termo aqui, gente? Promover mudança na qualidade, também qualidade de novo, e transparência, né? Outro termo aqui que também deixa bem a ver aqui com relação ao tema estratégico que a gente vai estar utilizando dentro desse exemplo. Perfeito? Bom, em seguida, então, podemos definir os resultados esperados para cada um desses temas estratégicos. Então, o resultado esperado 1, se você está falando sobre qualidade, enfim, gestão estratégica, qual que seria o resultado esperado? Implantar um sistema de gestão estratégica para assegurar a execução do planejamento estratégico. O que seria um sistema de gestão estratégica? Ele vai monitorar todas as ações, os objetivos, os temas estratégicos relacionados ali, então, àquele conteúdo. Perfeito? Agora vamos para o resultado esperado 2. Adotar, só marcar aqui, resultado esperado 2. Adotar as ações que são necessárias para assegurar informações tempestivas ao portal da transparência do Poder Executivo Federal. Se você tem como objetivo, como tema estratégico, falar de transparência, ser transparente, consequentemente, como é que você será transparente dentro de uma organização, né?
utilizando um portal onde você consiga efetivamente colocar as informações que são pertinentes, né, a todos da sociedade no portal da transparência. Por exemplo, o que é um portal da transparência, professor? Eu não sei o que é, né? Estou estudando, estou perdido nesse curso, o senhor está falando aí, dando um exemplo. Meu filho, minha filha, portal da transparência, onde você consegue verificar vários atos da administração pública, né? Atos de cunho administrativo, enfim, né? Finanças, especialmente atos financeiros, né? A gente recentemente teve um caso aí de um prefeito que foi para uma maratona lá na Espanha, lá na Europa, né? E não publicou ali, então, não deixou de forma transparente quanto que foi gasto em diária. Já pensou, gente, em 2022, a gente está passando por uma situação dessa, né? Um prefeito de uma capital do norte, não vou falar assim, né? Porque é um estado muito grande, mas enfim, acho que você já sabe qual que é o estado que eu estou me referindo aí, né? Ele mesmo, aquele, né? Muito grande, né? Eu não vou falar o nome, mas vocês já devem imaginar aí qual que é o exemplo que eu estou falando. Mas olha só, nesse exemplo que eu estou dizendo para vocês, a gente tem um caso, né, de total, uma ação total que não está consoante aos princípios da administração pública, né? Só fazendo link aqui com a matéria do professor Alberto, que trata sobre governança pública, na minha sobre planejamento estratégico. Depois vocês vão ter aí uma outra disciplina que é na área de administração financeira e orçamentária. Então, a gente está falando de disciplinas que são isoladas, mas elas se comunicam entre si. Né? Porque numa organização não tem como se separar. Não, vou falar sobre AFO, vou falar sobre governança. Não, tudo é uma coisa só, tudo está integrado. Então aqui, se você coloca como tema estratégico ser transparente, qual é um possível resultado esperado? Né? Que você consiga, então, ter um portal da transparência para as pessoas, a comunidade, os acadêmicos, qualquer um do povo chegar lá, pesquisar, olhar e falar, olha, aqui nesse portal eu consigo ver diárias que foram pagas, né? O vencimento dos servidores, licitação, o que ele comprou, o que ele não comprou, beleza? Já me alonguei aqui também nesse conteúdo e vamos seguir em frente. Gente, chegando na parte final, né, e não menos importante, mas aqui agora a gente vai falar sobre análise SWOT. Professor, mais um termo em inglês, né? É verdade, gente. Você está fazendo um curso de gestão pública, mas tem que ter o básico aí de inglês. O que vem a ser, professor, análise SWOT? Estou olhando para você aqui agora, vou até chegar um pouquinho mais para frente. Estou olhando no seu olho, aí a SWOT, gente, é uma ferramenta de diagnóstico estratégico. Como assim diagnóstico estratégico? Sabe o médico, quando você vai lá, tá passando mal, tá doendo isso, tá doendo aquilo, ele faz um diagnóstico da tua saúde. A SWOT é um diagnóstico da organização. E esse diagnóstico é fundamentado em 4 palavrinhas-chave: pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. Mas por que a SWOT, professor? Vem lá do inglês, gente. Já eu vou colocar aqui no quadro para vocês, vem lá do inglês, né? SWOT, S, né? Strengths, W, weakness, fraquezas, o O, opportunities, e o T, né? Que é o threats, ameaças, né? Eu também não sou bom de inglês não, gente, mas o basicão do basicão a gente pelo menos dá uma arranhada aqui, né? Mas não vou falar bonito, aquele jeito bonito, aquela linguinha dobrada não, beleza? Então, aqui no quadro agora para vocês, para a gente trabalhar, né, de uma maneira bem específica. SWOT, na tradução do português, galera, eu gosto sempre de tratar ela como uma matriz fofa. Por que é fofa, professor, né? Vou colocar uma interrogação aqui. Por que fofa? Porque é literalmente a tradução, né? Fofa. Ponto forte, olha o F aqui, ó. Né? Ponto fraco, tô marcando na tua tela. Olha pra tela, não olha pra mim, olha pra tela, aluno. Marquei errado. F de forte, né? Esse primeiro F aqui, ó. Isso. O segundo F de fraco é esse F aqui, ó. Né? E o O, professor, opportunities, né? Oportunidades. E o A, aqui, ó, de ameaça, tradução A, ameaça, né? Bem fofa. Professor, eu vou fazer uma prova de concurso, não sei o que e tal. Não vai, dificilmente você vai encontrar, né, fofa. A gente traz para aula para ficar mais, né? Acho que uma banca ou outra, quem for fazer concurso, pode ser que se depare com isso, mas a gente traz para cá para você entender, né, que é uma ferramenta e essa tradução aí é uma tradução literal para o português fofa, beleza? Era até fofinha mesmo, né, tratando como adjetivo, é uma matriz fofinha e ela é muito utilizada pelos gestores, porque é uma ferramenta básica. Então, quando a gente vai falar de planejamento estratégico, não tem como a gente falar de PE, planejamento estratégico, sem deixar de falar aqui da fofa, da matriz SWOT. Vamos falar agora, vamos para o quadro mais uma vez.
Então, SWOT, o que é SWOT? É um acrônimo, né, que vem lá do inglês e significa strengths, pontos fortes, weakness, pontos fracos, opportunities, né, oportunidades, e threats, ameaças. Eu não sei falar direito dessa palavra não, mas é isso daí. Bom, a análise SWOT é uma das ferramentas mais utilizadas para se fazer um diagnóstico da organização, né? Que ela vai compatibilizar um ambiente externo com um ambiente interno, no apoio à construção da proposta de valor. Vamos ver aqui no quadro como é que ela vem, né, disposta para a gente aí, né? Opa, tem dois modelos aqui que eu trouxe para vocês. Primeiro aqui, gente, né? Para vocês entenderem realmente, SWOT, então a gente tem aqui, deixa eu marcar de caneta, né? O S, né? Weaknesses, opportunities e threats, ameaças. Perfeito? Não é SWAT, não é aquela polícia lá americana. SWAT, pelo amor de Deus, é SWOT. Tem aluno até hoje, professor, análise SWOT, né? Tá analisando outra coisa, tá muito doido esse aluno, né? Tá analisando outra coisa. Não é SWAT, gente, pelo amor de Deus. SWOT, tem um O aí no meio, beleza? Bem no meio mesmo, SWOT. Tranquilo? Qual é o significado da SWOT? Qual que é a ideia que a gente tem que ter enquanto gestor? Primeiramente, que existem fatores internos, que ela faz um cruzamento entre os fatores internos com os fatores externos. Então, quais são os fatores internos? Eles pertencem à organização. A organização pode controlar. Então, uma força e uma fraqueza são fatores internos. Agora, olha para mim aqui, foca em mim. Perfeito. Fatores internos correspondem a um ambiente da própria organização, de dentro da empresa. Então, o que é um ponto forte? Aquilo que a organização tem de bacana, tem de bom. Então, por exemplo, ela tem uma equipe altamente qualificada, o IFRO, uma equipe altamente qualificada, boas instalações, equipamento, né? Um estúdio excepcional, referência, uma equipe aqui altamente qualificada que dá apoio para a gente gravar as aulas. Então, tudo isso pode ser considerado como ponto forte do IFRO. Olha que coisa bacana, ponto forte. Então, aquilo que a empresa, né, pode controlar. Portanto, ponto forte, ponto fraco são variáveis internas de dentro da organização controláveis. Beleza? Falamos sobre ponto forte. Vou falar agora sobre as fraquezas e weaknesses. O que são? Pode deixar em mim mesmo aqui, que eu vou dar o exemplo das fraquezas agora, né? Então, aquilo que a empresa pertence a ela, mas ela não tem, né, aquilo muito bem feito. De repente é uma fraqueza. Né? Vou dar alguns exemplos aqui, né, gente? Alguns exemplos que a gente pode, de forma figurativa, imaginar aqui. Lá no IFRO, por exemplo, uma fraqueza, professor, de repente aí não se encontra um curso que você queria, um curso de direito, né? Aí você tem que buscar em uma outra organização, você queria fazer um curso de contabilidade. Isso aqui é um exemplo, tá? É um exemplo só, tá? Não que isso signifique a nossa realidade. Para você entender o que é uma fraqueza. De repente aqui, não tem o curso no horário que você quer. Está fazendo gestão pública, pô, professor, no curso presencial, mas é à noite, eu queria de tarde. É uma fraqueza. Então, a ideia é que você, enquanto gestor, entenda o que são considerados pontos fortes, pontos fracos, para você manter os pontos fortes, que a gente está falando aqui, manter na organização, beleza, a organização vai cultivar, vai manter. E o ponto fraco, né, que você consiga trabalhar para reverter essa situação. Por isso que ponto forte, ponto fraco, variáveis internas de dentro, controláveis, eu posso controlar. Agora, vou marcar lá no quadro, pode jogar a câmera para lá. Os fatores que são externos, né, gente? Ou seja, a empresa não pode controlar. Oportunidades e ameaças são fatores externos incontroláveis. O que é isso, professor? Fator externo, né? Ou seja, uma organização não pode controlar. Oportunidade, ou ela aproveita ou ela deixa passar. Bacana? Ameaça é aquilo que prejudica a sobrevivência da organização. Então, vou dar um exemplo dentro do IFRO, uma oportunidade para o IFRO. O que seria uma oportunidade para o IFRO? Pensa comigo, aluno. 1, 2, 3. Professor, de repente, sai um convênio com o governo do estado ou com outro estado de abrir outros cursos via EAD. A gente tem esse curso aqui de gestão pública. A gente quer levar ele para o Amazonas, para Roraima, para o Pará, para o Mato Grosso. Então, esses estados fazem convênio com o IFRO para a gente mandar esse curso para lá. Pô, é uma oportunidade. O IFRO pode agarrar ou não essa oportunidade. Vai ter bolsa para os servidores,
para a galera do estúdio, que trabalha, enfim, todo mundo vai ficar feliz da vida, sorridente, saltitante. Beleza, é uma oportunidade. Tá? Então, vários outros exemplos podem ser encaixados nesse conceito de oportunidade. É uma oportunidade para a tua organização se aprimorar, ela de repente crescer, enfim, né? Oportunidade é isso. Agora, por outro lado, a ameaça. A ameaça. O que a gente está falando de ameaça é aquilo que pode acabar com a tua organização, de repente pode deixar a tua organização menos competitiva. Por exemplo, a gente teve o caso de um corte orçamentário do MEC, do Ministério da Educação. Então você tinha um orçamento de 100 milhões, por exemplo, de repente aquilo foi cortado em 80%. Agora você tem 20 milhões. É uma ameaça porque esse corte orçamentário pode, né, prejudicar o andamento da minha estratégia, pode prejudicar o meu planejamento estratégico. Então, se eu tinha pensado tudo aquilo, né, em resultados esperados, temas estratégicos, agora tudo isso a gente pode ir por água abaixo, simplesmente porque a gente está na ameaça de perder um recurso orçamentário. Beleza? Então a ideia da matriz SWOT é a gente verificar os fatores positivos, né, que são os pontos fortes, os pontos e as oportunidades, desculpa, e os fatores negativos, que são as fraquezas e as ameaças. Só lembrando, né, que o fator interno, a empresa, vou marcar como um Nikezinho aqui, um certo. Fator interno eu posso controlar. Fatores externos, um xizinho, eu não posso controlar. Beleza? Gente, a gente fala aqui de um tópico principal, deixa eu passar aqui. Já era o nosso último slide, só para eu confirmar realmente as nossas referências. A aula foi um pouquinho maior, né? Mas que você tenha aqui esse conteúdo de uma maneira bacana. Qualquer dúvida, manda um e-mail para o professor Arthur, fala com o teu mediador, beleza? Meu e-mail é Arthur, sem a letra H, né? O Arthur de pobre mesmo, artur.martins@ifro.edu.br. Professor, estou com uma dúvida, esclarece, quer uma ajuda, enfim, né? Trago a pessoa amada em 5 dias? Não, não faço isso, mas tá bom, uma ajuda da tua disciplina, eu me coloco à disposição. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.